Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Esse é o nosso canal do YouTube, youtube.com/siga o Flávio. Antes de começarmos a aula de hoje, vou te pedir 3 importantes gentilezas. Faça isso por mim. Primeiro, curta esse vídeo. Curta, dá um joinha, curta o vídeo e isso vai ajudar a difundir esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se lá, seja parte do nosso canal e ative as notificações. Clica lá no sininho. Assim você vai ficar sabendo toda vez que um vídeo novo for publicado. Amigos, hoje a nossa aula é uma aula de direito penal, Do que nós vamos tratar especificamente na nossa aula de hoje? Nós vamos falar da ação penal em alguns crimes específicos. Qual é a ação penal dos crimes contra a honra, da lesão corporal, dos crimes sexuais, patrimônio, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Esse tema é importante para todo mundo saber, mas ele também cai demais no exame da OAB, cai demais em concursos públicos, então olha, fique atento à nossa aula, você não pode perder. Vamos lá, amigos, vamos começar pelos crimes contra a honra. Vamos lá, os crimes contra a honra são injúria, difamação e calúnia. Quer um jeito fácil para guardar esses 3 crimes? Vamos lá. O crime de injúria consiste em atribuir a alguém uma qualidade negativa. Seu bobo, seu feio, seu chato. Isso é injúria. Atribuir uma qualidade negativa. 2 coisas. Essa qualidade negativa pode ser verdadeira. Você fala para o sujeito, ô seu feio. O sujeito é horrível, mas chamá-lo de feio é injúria. Ou então, seu chato. O sujeito é uma mala sem alça, mas chamá-lo de chato é crime de injúria. Ou então, essa qualidade negativa, amigos, ela pode ser muito grave. Muito grave. Por exemplo, seu ladrão, seu bandido, seu estuprador. Que crime é esse? É injúria também. Você está atribuindo uma qualidade negativa de ser um criminoso. É claro que é uma injúria mais grave, mas é injúria. A difamação é atribuir, imputar a alguém um fato negativo. Veja, um fato negativo. Se eu disser, por exemplo, que o meu amigo trai a esposa toda noite. Veja, isso não é crime, não é? Trair a esposa não é crime, mas é um ato imoral. Se eu imputar para ele um ato como esse, um ato desairoso, um fato negativo, isso é difamação. Calúnia. Calúnia é o crime mais grave dos 3. Calúnia é imputar falsamente um fato definido como crime. Imputar falsamente um fato definido como crime. Se eu disser, por exemplo, que o meu amigo toda noite fuma maconha, bem, isso é crime. Se for mentira, isso é calúnia. É bem verdade que o STF pode dizer num futuro próximo que o porte de maconha não é crime. Mas por enquanto é. Artigo 28 da Lei de Drogas. Se eu imputar falsamente um fato definido como crime, isso é calúnia. Bem, expliquei os crimes contra a honra. Agora, qual a ação penal nesses crimes contra a honra? Primeiro, a regra. A regra é que a ação penal é privada. A ação penal é privada, ou seja, é a vítima que deve contratar um advogado e processar o criminoso. Então, a regra é ação penal privada. Atenção para a primeira exceção. A injúria real. Amigos, o que é injúria real? Injúria real é a injúria praticada por meio de atos, não de palavras, mas por meio de atos. Por exemplo, jogar uma torta na cara de alguém. A intenção não é praticar lesão corporal, a intenção é humilhar aquela pessoa. Quer ver um exemplo que aconteceu recentemente? Em Cuiabá, jogou Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela. Todo mundo sabia que o Brasil ia ganhar.
Afinal de contas, na Venezuela o futebol é o segundo ou terceiro crime, o primeiro é o beisebol. Eu, por exemplo, tenho que confessar, tinha tanta certeza que o Brasil ia ganhar que eu fiz uma apostinha nesses sites aí de apostas esportivas. Brasil vai ganhar com certeza. Amigos, deu empate. Deu empate. O Brasil empatou com a Venezuela em Cuiabá. Na saída de campo, o que aconteceu? Um torcedor jogou um saco de pipocas na cabeça do Neymar. Talvez com a intenção de chamá-lo de pipoqueiro, que é uma gíria no futebol para pessoa que foge da responsabilidade, não é? Então, que crime foi esse? Tentativa de homicídio? Vai matar alguém com um saco de pipoca? Ou tentativa de lesão corporal? Não tem como. Na verdade, foi injúria. Injúria real. A intenção era ofender o Neymar. Esse é injúria real. No crime de injúria real, qual que é a ação penal? Bem, em regra, a ação penal é privada. Mas, se na injúria real houve algum tipo de lesão corporal, já que é uma injúria praticada por atos, né? Se houve algum tipo de lesão corporal, a ação penal vai ser a mesma da lesão corporal. Tudo bem até aqui? Maravilha? Deixa eu te dizer uma coisa que isso aqui é bastante importante, amigos. É o seguinte, eu vou falar de várias e várias coisas aqui, várias coisas de ação penal, vários exemplos, mas para você que está estudando isso, se você está estudando isso, entre na descrição desse vídeo e lá eu coloquei todos os artigos que você precisa ler, tudo bem? Se você está só querendo aprender, ok, senta aí, assiste o vídeo e beleza. Mas se você está estudando para alguma prova, leia a descrição desse vídeo, imprima a descrição desse vídeo e aí, portanto, lá você vai ter todos os artigos. Combinado? Maravilha. Vem comigo para o quadro. Agora, próximo, ainda nos crimes contra a honra. Ainda nos crimes contra a honra. Crimes contra a honra do presidente. Crime contra a honra do presidente. Bem, crime contra a honra do presidente está previsto no Código Penal. A ação penal é diferente. A ação penal é pública. Portanto, quem processa é o MP. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça tem que fazer uma requisição para que seja instaurado o inquérito e depois para que seja processado o indivíduo. Então, crimes contra a honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro. A ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Crime de injúria racial ou qualificada. Injúria racial qualificada. Amigos, é aquela injúria, lembra da injúria? Atribuir a alguém uma qualidade negativa. Só que nessa qualidade negativa você imputa alguma atribuição, alguma qualidade relacionada à raça, relacionada à origem. Então, olha, só para você entender. Se eu disser assim, seu imbecil, isso é uma injúria simples. Se eu disser seu judeu imbecil, seu negro imbecil, seu nordestino imbecil, aí é injúria qualificada e a injúria racial. A injúria simples é ação penal privada. A injúria racial ou qualificada, a ação penal é pública condicionada à representação. A ação penal é pública condicionada à representação. Última coisa. E o crime contra a honra de funcionário público no exercício da função? Crime contra a honra de funcionário público no exercício da função. Por exemplo, se eu disser que o juiz da minha comarca atrasa todos os seus processos porque ele fica embriagado no fórum. Veja, isso é uma difamação. Eu estou imputando um fato negativo. Bem, crime contra a honra de funcionário público no exercício da função? A ação penal pode ser de dois tipos. A vítima escolhe. O funcionário público, que é a vítima, escolhe. Pode ser ação penal privada ou pode ser ação penal pública condicionada à representação. É o que diz essa súmula aqui, 714, do STF. Então, portanto, crime contra a honra de funcionário público no exercício da função, o funcionário público escolhe. Pode ser ação penal privada ou pública condicionada à representação. Falei então, amigos, da ação penal nos crimes contra a honra. Vamos agora para o próximo crime?
Muito bem, falemos agora do crime de lesão corporal. Lesão corporal. A primeira coisa que você precisa saber são os tipos de lesão corporal. Amigos, nós podemos dividir a lesão corporal em duas espécies. Nós temos a lesão corporal dolosa e a lesão corporal culposa. Lesão dolosa, lesão culposa. Lesão dolosa é aquela com a intenção de lesionar. O sujeito quer lesionar, ou pelo menos assume o risco de lesionar. Lesão culposa é aquela lesão praticada por imprudência, negligência, imperícia. Por exemplo, um caso aí de imprudência. Numa sala de aula, o professor, ele pergunta, quem não tem aqui o vademécum? Um aluno lá do fundo diz, professor, eu não tenho o vademécum, me empresta. O professor pega o vademécum e joga, segura! E joga o vademécum lá no canto da sala, bate no rosto de alguém e machuca. Veja, amigos, isso é uma lesão culposa, praticada por imprudência. Mas normalmente acontece no trânsito, né? Sujeito dirigindo, falando ao celular, vendo mensagens, enfim. Se atropelar e machucar alguém, a lesão é culposa. Então a lesão pode ser dolosa ou culposa. Agora, atenção, atenção. Somente a lesão dolosa admite gradações. Só a lesão dolosa admite gradações. A lesão corporal dolosa, ela pode ser leve, ela pode ser grave e ela pode ser gravíssima. Leve, grave e gravíssima depende do resultado que ela produz. Em regra, a lesão corporal é leve, pequeno olho roxo. A lesão corporal pode ser grave e pode ser gravíssima, isso está no artigo 129 do Código Penal. 129 do Código Penal. Agora, qual é a ação penal nesses crimes de lesão corporal? Veja aqui, ó. É assim, se a lesão corporal for culposa, lesão culposa, e lesão corporal dolosa leve, então se for lesão culposa e lesão dolosa leve, a ação penal é pública condicionada à representação. Então, lesão culposa e lesão leve, pública condicionada à representação. Agora, se a lesão corporal for dolosa, grave ou gravíssima, a ação penal é pública incondicionada. Então, olha como é fácil. 2 e 2. Lesão culposa e lesão leve, pública condicionada à representação. Lesão grave e lesão gravíssima, pública incondicionada. Mas atenção aqui, amigos, que tem uma exceção importante aqui, hein? Vamos lá? Algumas exceções. Primeiro, se a lesão corporal for praticada no contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, violência doméstica ou familiar contra mulher, a ação penal é sempre pública incondicionada. Não importa a lesão. Então, se for lesão leve, se for lesão grave, se for lesão culposa, tanto faz. Lesão corporal contra a mulher com violência doméstica ou familiar, a ação penal é pública incondicionada. Agora tem a lesão corporal culposa no trânsito. Lembra que eu te falei? O sujeito está dirigindo um automóvel, falando ao celular, respondendo mensagens, atropela e machuca alguém. Lesão culposa no trânsito. Em regra, amigos, em regra, a ação penal é pública condicionada à representação. A vítima vai ter que representar no prazo de 6 meses. Então, a regra é ação penal pública condicionada à representação. Mas temos 3 exceções. 3 exceções. Se o motorista está sob a influência do álcool, ou se está participando de racha, ou está dirigindo a mais de 50 km por hora acima do limite. Então, por exemplo, se o limite da rua é de 40 km por hora, ele está a mais de 90, mais 50 km por hora. Bem, se ele está sob a influência do álcool, participando de racha, ou a mais de 50 km por hora acima do limite, se lesionar alguém, a lesão corporal será pública incondicionada. Isso está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Amigos, quanto aos crimes sexuais, por exemplo, crime de estupro, crime de assédio sexual e outros crimes sexuais previstos lá no Código Penal, a partir do artigo 213.
Qual é a ação penal nesses crimes? Nos termos do artigo 225 do Código Penal, a ação penal é pública incondicionada. Então, estupro, assédio sexual, atentado ao pudor mediante fraude, qualquer crime sexual, a ação penal é pública incondicionada. E os crimes contra o patrimônio? Nós temos tantos crimes contra o patrimônio como furto, roubo, apropriação indébita. Qual é a ação penal nos crimes contra o patrimônio? Bem, em regra, a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada, mas temos exceções. Primeira exceção, o crime de furto de coisa comum. Furto de coisa comum, o que é isso? É o crime, por exemplo, praticado pelo condômino. Imagine, dentro de um condomínio, tem lá um vaso muito bonito de flores, que é do condomínio, O sujeito vai mudar para outro lugar, ele leva o vaso com ele, fala, tão bonito, me acostumei com esse vaso do condomínio. Opa, isso é furto de coisa comum. Isso também vale para o sócio dentro de uma sociedade que leva alguma coisa da empresa. Bem, furto de coisa comum. Está lá no artigo 156 do Código Penal. A ação penal é pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Temos uma outra exceção aqui, amigos, que é interessante. Crime praticado contra o cônjuge separado. Ah, você se separou do cônjuge e furta alguma coisa dele. Ou o irmão, você furtou o seu irmão. O artigo 182 do Código Penal, amigos, tem uma regrinha que eu vou te mostrar aqui no meu Código Penal. Dá uma olhada aqui, 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título, que é o crime contra o patrimônio, é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, do irmão, legítimo ou ilegítimo, irmão, não existe distinção, do tio ou do sobrinho com quem se coabita. Ou seja, ele mora com o tio, ele mora com o sobrinho. Então, se praticar um crime contra o patrimônio dessas pessoas, a ação penal é pública condicionada à representação. Alguém vai dizer, Flávio, só não entendi uma coisa. Se eu pratiquei um crime contra meu ex-marido, minha ex-mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. Mas e se praticar um crime contra o atual marido ou atual mulher, um crime contra o patrimônio? Opa! Aí é o 181, veja. É isento de pena quem comete esses crimes contra o patrimônio em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, o marido que é viciado em praticar essas apostas esportivas, ele vai apostar no Corinthians, só perde dinheiro. Então, nesse caso, ele pega o dinheiro da esposa para apostar, opa, ele é isento de pena. Ou então, se ele pratica o crime contra ascendente ou descendente, contra o pai, a mãe, o filho. Então, bem, desde que não tenha uma idade muito grande. Veja, está dizendo aqui o artigo 183 que não pode ser superior a 60 anos. Se ele for, imagine, você tem um avô de 90 anos, coitadinho, furtar dele, você não vai ser isento de pena, não. Então, olha, como eu falei para você, então furtar a ex-esposa, o ex-marido ou irmão, a ação penal é pública condicionada à representação. Tudo bem? Indo adiante aqui, meus amigos, ainda nos crimes contra o patrimônio. Crime de dano. Bem, o crime de dano é danificar, não é? Coisa alheia. Imagine, por exemplo, o dano, só uma coisa importante, o dano só é crime se for doloso, se for intencional. O sujeito quer quebrar o carro do vizinho, quer quebrar a janela do vizinho. Veja, o dano é crime doloso. Dano culposo, dano sem querer, não é crime. Então, dano é só um crime doloso. E o dano, em regra, é de ação penal privada. O dano é de ação penal privada, mas essa é a regra, mas tem exceção. Se o crime de dano é praticado, por exemplo, contra o Estado, se o crime de dano é praticado com violência, se o crime de violência à pessoa, se o crime de dano é praticado com uso de fogo, explosivo, aí, nesse caso, a ação penal será pública nos termos do artigo 167 do Código Penal.
E eu vou te mostrar aqui, amigos, o artigo 167 do Código Penal. Veja, nos casos do artigo 163, que é dano, do inciso 4, do seu parágrafo e do artigo 164, somente mediante queixa. Olha, 164 é crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Imagine, deixar o seu cachorro na propriedade alheia sem avisar o dono. Deixar o seu cavalo no terreno do vizinho sem avisá-lo. Isso é ação penal privada. Mas vamos pegar aqui, olha. Então, o crime, quando praticado nos termos do artigo 163, se ele é cometido por motivo egoístico, né? Aí, nesse caso, a ação penal é privada. Mas, se for com violência ou grave ameaça, com substância inflamável ou contra patrimônio do Estado, de maneira geral, a ação penal vai ser pública. Então, olha, crime de dano. Falei para vocês, a regra é ação penal privada, mas temos exceções. Agora, estelionato, isso mudou, hein? Atenção, estelionato. Estelionato é o famoso artigo 171 do Código Penal. É você enganar alguém, aquele crime habilidoso. Você engana alguém para subtrair o seu patrimônio, para que ele lhe dê voluntariamente o seu patrimônio. Então, estelionato. O estelionato mudou agora. Mudou recentemente. Agora, a ação penal é pública condicionada à representação. Então, estelionato, a ação penal é pública condicionada à representação, mas tem exceções. Se for crime contra a administração, estelionato contra a administração, contra a criança, contra adolescente, contra maior de 70 anos, dentre outras hipóteses, a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada. Então, no estelionato, a regra é ação penal pública condicionada à representação. Mas em alguns casos, como esses que estão aqui em cima, a ação penal é pública incondicionada. Esse outro crime é bacana, interessante, não que você deva praticar. Fraude em restaurante ou hotel. Sujeito vai num restaurante, ele almoça, só que não tem dinheiro. Ele sabe que não tem dinheiro para pagar. Ou ele se hospeda num hotel e ele sabe que não tem dinheiro. Veja, é diferente do sujeito que tem o cartão bloqueado, que esqueceu a carteira em casa, não. Ele sabe que não tem dinheiro nem para se hospedar, nem para almoçar ali no restaurante. Isso é crime. Crime do artigo 176. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha, no Código Penal. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, a pena é pequenininha. E olha o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então é um crime contra o patrimônio, em que a ação penal é pública, condicionada à representação. Essa, meus amigos, foi a nossa aula de ação penal em alguns crimes específicos. Siga o nosso canal do YouTube, youtube.com/sigoflávio, para ter mais acessos a videoaulas de penal, processo penal e constitucional. Tchau, tchau.